Esse podcast é um produto do Medusa Digital, um projeto de alunos do jornalismo da Universidade de Vila Velha. Eu sou Carolina Costa. E eu sou Viviane Maciel. E o tema de hoje é jornalismo e tecnologias. E para começar o podcast de hoje, vamos começar do começo, não é mesmo? Sobre a história do jornalismo e toda essa questão de tecnologia que envolve o jornalismo desde o princípio. O jornalismo ele nunca foi uma profissão imutável e, como uma instituição social secular, ele sempre sofreu transformações que foram condicionadas pelo surgimento de novas tecnologias. A primeira evidência de jornalismo que foi encontrada na história é o Acta Diurna, né? O Acta Diurna, ele foi uma iniciativa do general romano Júlio César, que, para divulgar os acontecimentos que aconteciam na República, eles escreviam em pedras, em placas de mármore, de madeira, e isso era exposto por toda a cidade, né, relatando o que acontecia sobre as guerras e tudo mais. Mas é engraçado perceber que nessas placas do Acta Diurna eram só vitórias. O Império Romano nunca perdia. Então era interessante pro governador, pro imperador da época, no caso, postar só vitórias, falar só sobre vitórias para mostrar o poder do Império Romano. Era mais uma publicidade do que jornalismo em si, né? Mas a consolidação do jornal como fenômeno massa mesmo deu-se a partir da invenção da prensa de Gutenberg, né? Que foi nessa época da Revolução Industrial, no século XIX. E são indícios entre essa afinidade do jornalismo e do surgimento de novas tecnologias. Essa invenção permitiu que a reprodução e a velocidade das informações fossem feitas numa escala que nunca se tinha visto antes, né? Então, isso permitiu que o jornalismo tivesse um impulso. E não só isso, mas como a disponibilidade para um público maior, né? A palavra impressa, ela impulsionou essa democratização, né? Então, as pessoas tinham mais contato com informações, com saber, né? Outra coisa que a gente pode observar também é que esses dispositivos, eles se tornaram ferramentas indispensáveis para o jornalismo, né? A partir do momento em que eles foram inventados, se tornou fundamental que eles fossem usados para a prática do jornalismo. E depois dessa parte histórica, essa coisa mais antiga ali do século XIX, da época do Império Romano, nós tivemos o segundo boom de tecnologia. Esse é mais recente, né? A partir ali da década de 1990, que os computadores começaram a entrar nas redações jornalísticas e até hoje vem fazendo história, não é mesmo? Só pra gente se localizar, estamos falando de novas mídias, e dentro dessas novas mídias temos o quê? Os aplicativos de emissora, por exemplo, no celular, temos a coisa do streaming, né? Do YouTube, Netflix, jogos online. Tem as questões também de matérias imersivas, né? Que você se sente dentro ali da história sendo contada. A questão do 360, que você acompanha o jornalismo. Querendo ou não, são coisas também que assim como a prensa de Gutenberg na época, que assim como a Acta Diurna na época, era uma coisa muito nova e muito diferente. E isso tem influência direta sobre emissoras de televisão. A gente pode notar que a partir do uso do streaming, dessa novidade que chegou, as emissoras começaram a perceber uma nova necessidade, né, de atender o cliente assim quando ele pudesse assistir, quando ele pudesse acompanhar. E começou a ser criado, né, os aplicativos de televisão, né? O Play Plus, o Globo, da emissora da Rede Globo, não é mesmo? Foi isso aí, a liberdade de consumo exigiu das emissoras essa questão de criação de aplicativo para dar essa liberdade da pessoa assistir assim quando ela quisesse, quando ela tivesse tempo, porque a internet dá essa liberdade, né? A questão do streaming dá essa liberdade do YouTube de você poder assistir quando tiver tempo. E fora essa rapidez da informação que chega para os jornalistas, né? É um volume muito grande de informações, é uma quantidade muito grande de informações e você tem acesso rapidamente a elas. Isso. E também, a gente já pode perceber também em questões de rádio, que também já usam a plataforma de streaming para reproduzir e passar para as pessoas, transmitir ao vivo até mesmo as redações dentro da rádio. E a gente pode citar, por exemplo, a Jovem Pan, os debates, as lives de Facebook, lives de YouTube, de rádios, né? Está sendo usado já dentro do jornalismo. Outro ponto que as tecnologias influenciaram foi na relação com a publicidade e o jornalismo, né? Porque sempre caminharam juntos, o jornalismo sempre precisou da publicidade para se manter e a publicidade sempre precisou do jornalismo como
um espaço onde anunciar, né? E onde onde eles tivessem um público que atendesse essa demanda, né, da publicidade. E o surgimento dessas novas tecnologias, ele acelerou isso, porque na internet, por exemplo, o espaço que existe para os anunciantes é muito maior do que existe numa TV, do que existe no impresso, porque nesses meios mais tradicionais existe uma limitação, né? Existe um tempo de espaço, um espaço físico mesmo, num jornal impresso, e na internet isso não existe. E outro ponto que a internet oferece é que você pode publicar os seus anúncios de acordo com as características de quem vai estar vendo isso, né? Os dados que a internet fornece permite que você faça isso. Então isso é um outro ponto que vem se acelerando muito com as novas tecnologias. Tem também a questão do uso das mídias sociais, que está chegando fortíssimo no meio dos jornalistas. Sim. Não somente dos jornalistas, mas das emissoras também, né? Uhum. Que está aí impactando até mesmo a questão da publicidade, né? Como você falou. Sim. E outra questão é que se você pode anunciar de graça tendo um Instagram, tendo um Facebook, por que você iria recorrer para o jornalismo, né? Então, é uma coisa que o jornalismo tem que se pensar. Você cria o seu próprio perfil e se divulga. É uma coisa que o jornalismo tem que começar a se reinventar para que não perca esses anunciantes, né? Para que não perca esse financiamento que os anúncios dão. Mas aí, Viviane, entra uma questão interessante. Nós já falamos sobre questões de volume e velocidade de informação. Fica o questionamento: qualquer um pode ser jornalista? Essa é uma questão que vem sendo debatida há um tempo, né? Por causa da questão do compartilhamento de conteúdos, da facilidade de se expor, principalmente nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. Qualquer um tem acesso, assim, a liberar informações à torto e à direito. Nunca foi tão necessário um jornalismo de qualidade, já dizia a frase do Facebook também. Nunca foi tão necessário por causa dessa questão de apuração de informação, que nós não temos, não é mesmo? Quando a gente começa a acompanhar muitas coisas em Facebook, nós não temos essa questão de apuração, porque qualquer um pode, de fato, ali compartilhar informações. E isso foi um assunto que foi muito debatido, principalmente a partir de 2016, quando tiraram a obrigatoriedade do diploma do jornalista, né? Uhum. Então, todo mundo tem acesso à internet e é um espaço ali público que você pode compartilhar e publicar o que você quiser. E as pessoas pensam que isso é fazer jornalismo, né? Mas é bem mais do que isso, né? Essa legitimidade que o jornalismo tem é muito maior do que uma pessoa comum. Tem questão de ética, não é mesmo? Conversamos com Carlos Sourinho. Ele é jornalista, doutor em Ciência da Comunicação, especialista em inovação e estudos de comunicação. Atualmente, ele é professor da Universidade de Vila Velha. Vamos saber o que ele acha sobre isso. As pessoas que amadoristicamente postam informações, fazem seus posts, comentários ou mesmo têm seus blogs, essas pessoas não necessariamente desenvolveram técnicas, não necessariamente têm os mesmos procedimentos técnicos que o jornalismo adota na busca da verdade, na busca da objetividade na narração do fato, na busca do desinteresse pessoal por aquele fato, né? Na busca do compromisso ético em levar informação para a sociedade, não para si próprio, não para defender suas bandeiras. Então as pessoas não têm esse procedimento e também não estão dispostas a dedicar o seu tempo para atividades penosas do jornalismo, como apuração, contextualização, correr atrás de fontes, correr atrás de informações, porque essas pessoas têm outras profissões muitas vezes, né? Então, o jornalista profissional, ele independe da existência de outros atores, né, que buscam as redes sociais para ter voz ativa também. Eu ver o jornalista profissional, aquele que é dedicado não só no preparo da sua técnica, da sua competência profissional, mas também no tempo que ele disponibiliza para essa atividade, esse profissional também, ele não, na minha opinião, ele não compete com esses outros, ele tem o espaço dele garantido. Evidente que as novas tecnologias, a reconfiguração dos modelos de negócio faz com que haja transformações nisso aí, né? Hoje as redações são menores, são mais enxutas, jornalistas muitas vezes têm que buscar outras alternativas nesse campo mesmo do jornalismo, né? Muitos partiram para
sites pessoais, blogs, onde praticam o jornalismo profissional, então não dependem unicamente de redação de jornalismo, né? Mas a figura do jornalista profissional, ela é fácil de ser distinguida em qualquer um desses meios. Esteja numa redação, esteja com um blog independente, você sabe perfeitamente quem é o jornalista profissional, pelos procedimentos que ele adota, daquele que é um livre atirador ou apenas alguém que comenta o cotidiano. Agora que a gente ouviu o Tourinho, voltando ao nosso debate, a gente tem que relembrar uma outra questão que as novas tecnologias trazem, né? Uma consequência aí, que é essa coisa do se o jornalismo impresso vai acabar ou não, que desde que a internet surgiu é um assunto que sempre é debatido, né? Desde a década de 90 aí. E eu vou frisar aqui uma frase do Juan Luis Cebrián, que é diretor do grupo É o País. Ele diz que ele prevê, né, a extinção do papel do jornal impresso em menos de 15 anos. Será que isso vai acontecer em menos de 15 anos? Eu acredito que não, porque por mais que tenham surgido novas demandas, novas pessoas, um novo público, ainda existe aquele público mais antigo que é fiel, né, ao jornal impresso. Ainda existe a preferência para o jornal impresso, né? Você pode ver no seu dia a dia aí pessoas lendo jornais o tempo todo. Questão do impresso. E até porque as pessoas sentem uma maior confiança no impresso, né? E isso é até um dado da pesquisa brasileira de mídia de 2015. As pessoas se sentem mais confiáveis lendo um jornal do que, por exemplo, procurando uma notícia na internet, né? E mesmo essa porcentagem da população que lê o jornal ter caído muito, o jornalismo impresso ainda se mantém, né? Mesmo depois de quase 30 anos da invenção da internet, né? Da chegada da internet com força mesmo aqui no Brasil. Outro ponto que é válido lembrar que isso é um assunto muito mais discutido aqui nos países da América Latina, dado essa proporção que a internet tem aqui, muito mais do que nos países europeus, por exemplo, porque lá, apesar da internet também já ter abrangido muito boa parte da população, ela ainda não tem essa impulsão tão forte como tem aqui no Brasil, por exemplo. Agora nós poderíamos falar sobre a relação, né, dessas ferramentas, dessas novas ferramentas com essas ferramentas antigas, que seriam impresso. Tem muitos jornais grandes, né, a gente pode citar aqui o The New York Times, o El País, o próprio G1, que é aqui o portal G1 do nosso país, que já estão investindo em novas, além de já terem as clássicas, né, que é o jornal impresso, em novos tipos de tecnologia, como por exemplo as narrativas em 360 graus, reportagens em realidade virtual, tudo para imergir. Aliás, também tem reportagens imersivas, né? Que você tem ali a questão do sensorial, da visão, da audição, para atrair esse novo público. Por quê? O Cebrián, assim como a Viviane falou, já decretou a falência do escrito. Então, por que não investir em novas mídias, não é mesmo? E por que manter uma coisa que já não vai mais para frente, né? O jornal impresso talvez já tenha oferecido tudo o que ele pôde, né? Então, por que não deixar para trás? Às vezes a gente fica com esse saudosismo com o jornal impresso, mas por que não deixar para trás alguma coisa que já não vai mais para frente, não é? A digitalização já é uma realidade que a gente já enfrenta há muito tempo, seja de filmes, de arquivos, até de jornais mesmo. No jornalismo a gente tem muito a digitalização dos arquivos. Então, por que não ver isso como algo positivo, não é mesmo? Como a Carol estava falando, a gente tem diversas novas oportunidades agora com as novas tecnologias. O jornalismo imersivo, por exemplo, é uma coisa muito forte. O El País faz isso de maneira incrível, né? Consegue fazer um trabalho bom, um trabalho que realmente tem essa profundidade, que informa, mas que consegue trabalhar com entretenimento também. Não é uma coisa enfadonha, não é mesmo? Então, eu acho que é um caminho bacana, né? É uma solução para esses desafios que a gente vem enfrentando atualmente no jornalismo. É interessante
esse novo jeito de contar histórias, né? O jornalismo é feito disso, de contar histórias. Então, por que não novos meios, né? Novas formas de se contar histórias, com plataformas diferentes, por que não? Com novas tecnologias. Gente, é maravilhoso. Quanto mais coisa nova, melhor. E não só usar essas tecnologias, mas isso que você disse, mudar a narrativa. Vamos construir uma narrativa nova. Vamos usar essas mídias com tudo que elas têm para oferecer, não é mesmo? Exatamente. A função do jornalista é em organizar e saber mexer. Essa foi até uma frase interessante que eu li no artigo, é que como a gente já tá num barco que tá no meio do mar, o negócio é seguir. E nós, como futuras jornalistas, os jornalistas que já estão no mercado de trabalho, é interessante já saber dominar todas essas novas tecnologias, esses novos meios, para oferecer um melhor para o nosso público, através de novas narrativas também, por que não? E o jornalismo tem futuro, né? Uma coisa que tem um futuro enorme e que só cresce com as novas mídias. Então a gente tem que começar a passar a ver isso como algo positivo e não como algo que vai deixar antigos os meios que eram mais tradicionais, né? Não algo que vai ultrapassá-los, mas algo que vai superá-los e que vai trazer pra gente um novo mundo, né? Uma nova oportunidade, uma nova era de informação. E um dos papéis do jornalismo de imersão é justamente esse, né? É contar a história de uma maneira diferente, é fazer com que o público volte a se envolver com essas narrativas e apela um pouco pro emocional, né? Você citou aí a do El País e tem matérias, grandes reportagens sobre refugiados e você se sente como se você estivesse vendo aquilo ao vivo mesmo, vivendo, né? A realidade deles. Vivendo como um personagem principal e não só como um telespectador. Nosso professor Tourinho tem algo a dizer a respeito. Vamos lá? Para a gente falar sobre o futuro do jornalismo, é importante que a gente relembre o surgimento do jornalismo, né? Por que a sociedade instituiu o jornalismo como esse intermediário das notícias, das informações, como essa instituição que nos traz informações que nos permitem tomar decisões em nossas vidas, né? Isso começa pela impossibilidade de uma pessoa ter acesso a outras experiências do mundo, senão aquelas que ela vivencia ou que ela experiencia pessoalmente, né? Então há necessidade do jornalismo para que nós tenhamos acesso às informações do mundo, né? Seja mundiais ou seja hiperlocais, mas as informações da vida. Então a necessidade do jornalismo não muda em função de novas tecnologias, em função de outras realidades. Pelo contrário, quanto mais o mundo fica complexo, quanto mais o mundo é dinâmico, quanto mais tem coisas acontecendo no mundo precisando ser explicadas, mais o jornalismo se faz necessário. Então eu acho que o futuro do jornalismo é uma decorrência da sua necessidade, né? Sempre haverá necessidade do jornalismo. É claro que tem que haver uma adaptação aos novos meios, às novas necessidades, mas ele, enquanto instituição, é eterno, a meu ver. Muito bem, a fala do Tourinho foi muito bem colocada. E uma questão interessante, a gente já falou dentro deste podcast, é sobre entender como as plataformas, essas novas plataformas, essas novas coisas que estão surgindo, a gente entender como elas funcionam para melhor exploração delas dentro do jornalismo, para a gente pegar o melhor delas e explorar e passar para o público. Como eu já falei também, nunca foi tão importante e necessário um jornalismo de qualidade. E isso mudou não só a maneira como as pessoas se informam, mas como o jornalista trabalha, né? Voltando a um ponto que você falou sobre o trabalho dentro das redações, isso mudou a forma de organização, mudou a estrutura por dentro, né? Os cargos mudaram dentro, né? Não existe mais um corretor de texto, por exemplo. Isso não é uma profissão que se exista mais na internet. Você encontra isso digitando, o próprio computador, a própria máquina te corrige. Então isso já é uma profissão que ficou ultrapassada, assim como outras vão ficar, mas outras vão surgir, outras surgiram, fact-checking, por exemplo, né?
principalmente na época de eleição, foi uma coisa muito debatida com as fake news, com essas notícias que surgiam nas redes sociais. Foi uma coisa muito importante e foi uma porta aí que se abriu, uma porta bem bacana. Também o jornalista está tendo que se reinventar, não é mesmo? Está passando por essa questão de adaptação e tudo mais. É esse sair de um momento da história do jornalismo, que é do impresso, de saindo, né? Na verdade, já saiu. A gente está aí se adaptando, como eu falei, estamos no meio do mar, dentro de um barco. O negócio é tocar pra frente. E não só como uma plataforma de apoio, né? Mas como um lugar onde, de fato, pode se fazer jornalismo, né? No Instagram, por exemplo, a gente vê revistas fotográficas que falam sobre moda, sobre estilo de vida. A Dicker Nation, por exemplo, que é de um ex-fotógrafo da Vogue, o trabalho dele é todo feito no Instagram. Então, virou uma plataforma de trabalho mesmo, um lugar onde, de fato, o conteúdo pode ser publicado, o conteúdo pode ser feito, e não só ensaio fotográfico, a revista conta, mas também com entrevistas, com pequenas matérias, e é uma porta bem bacana que começou a se abrir. Aqui no Espírito Santo a gente tem o Índice Muqueca, que é feito por uma jornalista capixaba. Ela estudou jornalismo e se especializou em economia por algum tempo. Então, ela viu no Instagram essa possibilidade, né, de trabalhar nele e de impulsionar o seu site com ele. Então nós já podemos sentir um gostinho, Já tá. de toda essa mudança e de toda essa transformação. E é um caminho para os novos jornalistas, né? Exato. Fica aí a dica para vocês, novos jornalistas que vão começar aí nessa carreira com essas novas adaptações e coisas diferentes, de novas tecnologias, novos meios, novas mídias. E para finalizar, eu queria usar a frase do Juan Luiz Cebrián, o fundador e o primeiro diretor do jornal El País, que a Viviane já citou. Em um dos artigos, em uma apresentação, na verdade, ele disse o seguinte: o jornalismo tem um futuro enorme, mas é preciso reinventá-lo. Esse é o desafio para os jovens jornalistas. E esse é o desafio que a gente deixa para vocês, futuros jornalistas. E esse é o fim do nosso podcast. Meu nome é Carolina Costa. E eu sou Viviane Maciel. E até a próxima. Tchau!